Acesse o site produtoramediaplay.com.br ou baixe o nosso aplicativo. We are Media Play Online. Muito bem. Agora são 11 horas e 13 minutos. Estou de volta com você aqui na programação do Papo Reto. Ó, pessoal, como prometido, o nosso secretário de Saúde, André Rodrigues França, já está aqui no nosso estúdio. E a partir de agora, a gente vai bater um papo com ele, tirar dúvidas de toda a população. Fica aberto também o nosso WhatsApp, que é o 98408-2515, para você que tem alguma pergunta para fazer pro André, tá certo? Tirar alguma dúvida. A partir de agora, a gente vai receber o André como nosso entrevistado do dia aqui na programação da Media Play Web. Agora no Papo Reto, a entrevista do dia. Como a gente havia anunciado em nossas redes sociais, tá aqui já o André França. André, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Muito obrigado por ter atendido aí o nosso convite para esse bate-papo aqui, para a gente tirar as dúvidas da nossa população. Bom dia para você, seja bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos os ouvintes. Deixa eu só pôr o microfone mais próximo aqui. Tá. Queria agradecer pelo convite, é sempre bom a oportunidade de poder discutir sobre a saúde do município, poder falar com os ouvintes, né, que também são o público interessado. E a gente está aqui aberto a questionamentos, a responder, tirar dúvidas e vamos discutir. Muito bem. André, eu sei que a barra hoje não está nada fácil, né? Afinal, você está ocupando uma das pastas mais importantes do nosso município hoje, que é a Secretaria de Saúde. E se saúde já era fundamental, hoje então é que está bem fundamental mesmo, né? Sim, eu acredito que não está sendo fácil não só para mim, mas para o mundo, que a gente vivencia uma pandemia, então ela é global, as dificuldades são globais, é um vírus que ninguém conhecia, não sabe as causas, não sabe o tratamento, então está todo mundo aprendendo. E esse processo de aprendizado, ele é complicado para todos que estão envolvidos. Então, não só a dificuldade que já existia, que a saúde não é uma parte das mais fáceis, e agora vem com um plus, que é a questão do Covid. É um mundo de dúvidas hoje, na verdade, né? Exato. André, você é formado em Direito, correto? Sim, sou. Sua formação... Já teve alguma experiência aí nessa área que você está atuando hoje ou é tudo muito novo? Da saúde, não. O meu conhecimento ele é muito mais prático, porque pela vivência, né? Minha irmã ela é auxiliar de enfermagem, então desde sempre o ambiente do hospital foi um ambiente que eu participei, que eu cresci com ela. Depois, quando ela casou com o Ricardo, eu comecei a acompanhar ele em viagens e também acompanhar o trabalho. Então, eu não tinha experiência prática, mas eu conhecia a vivência dali deles. E essa sua indicação para ocupar esse cargo de secretário de saúde partiu de onde, você sabe? Sim, foi do próprio gestor municipal. Isso, com o Ricardo. Foi um compromisso, na verdade, Exato. Que eles não negam que um compromisso de campanha deles isso. É a saúde com o Dr. Ricardo. Exato. E ele fez uma indicação para você assumir a pasta. Exato. Eu sei que é muito complicado porque você pegou assim uma batata quente nas mãos, vamos dizer, nessa situação que encontra-se o mundo hoje, não está sendo nada fácil para você. Sim, mas a minha ideia ao aceitar esse compromisso foi justamente pelo compromisso do Ricardo com a saúde, com a vida das pessoas. Então eu queria... E ele também que tivesse alguém que encarasse isso de frente, que tivesse esse compromisso. Você gosta de desafios? Eu gosto. Está sendo um grande desafio. Está, exatamente. Ô André, já indo direto ao ponto, todos sabem que nós nunca tivemos tantas mortes aqui em nosso município, né? Nunca tivemos tantas mortes como agora. As pessoas estão praticamente apavoradas aí. O que o senhor tem a nos dizer sobre esse crescente número de óbitos aqui em Fortaleza dos Nogueiras, sendo que se trata de uma pandemia? E quando se trata em pandemia, acho que as primeiras coisas que se deve levar em conta é responsabilidade e empatia. A culpa não é da secretaria. O que você tem a dizer à população a respeito dessas mortes e o que a secretaria pretende fazer para barrar essa barreira aí, barrar essa curva que está subindo a cada dia aqui em nosso município? Como você mesmo já disse, é uma pandemia. Não é uma realidade só de Fortaleza, é uma realidade mundial, é uma realidade do Brasil. Quando a gente acompanha os números, tem milhares de mortes por dia. Sim, Fortaleza, infelizmente, faz parte disso e não poderia ficar de fora porque é uma coisa que está afetando o mundo todo. A gente, desde o início do ano, fala sobre essa variante, que o coronavírus está apresentando novas variantes. Então, agora, pode ser que o vírus esteja muito mais forte do que ele estava, tanto que em retrospecto, no ano passado, foram 6 mortes ao longo de um ano. A gente teve um mês que teve 7 óbitos aqui em Fortaleza em decorrência do Covid.
Então, é uma coisa que está grave, que a gente tem pedido, tem trabalhado. A vigilância sanitária está na rua todo dia, tentando conscientizar, tentando levar informação, fazendo o papel de fiscalização, para que as pessoas entendam que a gente está numa situação de pandemia, uma situação grave, que existe sacrifício nosso também. Porque muita gente fala em questão de decretos, de medidas, mas ela não vai adiantar por si só, porque a lei depende do usuário. Sim. Então a pessoa tem que ter consciência também que a gente está responsabilidade, exatamente. Então não vale só um decreto por si só, ele é vazio se ele não tiver a ação da pessoa. Então eu gostaria de pedir que as pessoas tivessem mais consciência e que, independente de decreto obrigando, autorizando ou não, elas começassem a pensar mais nelas próprias e na vida dos próximos, porque a partir do momento que elas começam a acessar lugares que tem aglomeração, que pode pegar, ela está colocando não só a vida dela em risco, mas a vida dos familiares, dos vizinhos. Sim. Então é uma atitude que tem que ser pessoal também, não basta só ter uma lei obrigando a fazer ou deixar de fazer. Se a pessoa não tiver consciência, o primeiro passo é interno. Você falou aí da nova variante, já tá na mídia, né? Que tá chegando aí uma nova variante. O município já tem algum posicionamento do Ministério da Saúde referente a isso ou não? Não, aqui em Fortaleza, até porque para identificar a variante, os testes eles não são simples. Precisa de uma ação do Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde ainda não teve nenhuma ação aqui nesse sentido. Então a gente não tem como afirmar que em Fortaleza é a nova variante, que a gente está tendo essa disseminação. Até porque eu acredito que Fortaleza ela é muito ligada aos outros municípios vizinhos. Sim, sim. Se fosse, não seria uma questão só nossa. Os outros municípios também estariam impactados com isso. Aqui como se fosse um entroncamento, Isso, né? Nova Colinas, São Pedro, Formosa, Balsas. todos passam por aqui e esse índice de mortalidade está maior em termos de proporção aqui em Fortaleza dos Nogueiras, correto? Correto. Ô André, no início da pandemia, no ano passado, várias medidas preventivas aí foram feitas, barreiras sanitárias, os comércios também tinham uma fiscalização bem rígida, havia blitzes diárias, uso de termômetro nos estabelecimentos, as quadras, os bares, as igrejas, os comércios não essenciais, eles foram todos fechados. Essas medidas surgiram alguns efeitos, tanto que foram registrados menos mortes em um ano do que em 2 meses aqui em Fortaleza dos Nogueiras. Vocês não acham que devem tomar isso como exemplo e fazer o mesmo? Assim, a gente tem que pensar o contexto. O contexto do ano passado era um contexto de novidade. As pessoas tinham muito mais medo, muito mais receio. Eu acho que isso influenciou. E também teve a questão de verba. Ano passado o governo federal ele distribuiu muito mais verba para ações de combate ao Covid do que foi feito esse ano. Né? Esse ano a gente só teve um repasse, que foi um repasse não do governo federal, do governo do estado, de 54 mil. Então o nosso horário ele é muito mais limitado do que o que era o ano passado. A gente não tem como botar uma equipe de 30 pessoas na rua fiscalizando porque não está havendo verba para fazer esses pagamentos. Então a gente conta muito mais com a consciência. A gente estava esperando muito a consciência das pessoas pro governo não ter que agir impedindo. Se as pessoas tomarem consciência, já vai ajudar. Mas a questão de tomar medidas mais duras está sendo discutida. Aqui em Fortaleza tem um comitê de enfrentamento ao Covid. Esse comitê se reúne, discute essas medidas e provavelmente nos próximos dias devem sair medidas mais duras, já que a consciência das pessoas não estão contando, então está na hora do governo, né, do gestor e do comitê intervir para tentar melhorar um pouco a situação. O comitê ele tem uma data certa para se reunir ou vai da urgência e da emergência de cada situação? Ele vai dar urgência. Geralmente são reuniões extraordinárias, que dependendo da urgência ele se reúne. E quais são os critérios aí utilizados para a elaboração dos decretos em si? A gente discute a situação epidemiológica do município, dependendo do boletim, dependendo das notificações. Vai dar curva, na verdade. Né? Tá. A vigilância sanitária aqui, hoje ela conta com quantas pessoas na equipe em si, já que não tem recurso para isso, né? Os nossos efetivos são 4 pessoas. 4 pessoas que trabalham na vigilância, 2 mulheres e 2 homens. Todos os dias? Todos os dias. Apenas 4 pessoas. E como eles realizam essa fiscalização dos comércios aí? Eles geralmente fazem rondas e eles têm um caderno de anotação que eles marcam qual estabelecimento eles foram. O proprietário geralmente assina que foi notificado, eles levam o decreto. Tem um decreto em vigor, esse decreto ele não é tão brando, ele exige as mesmas medidas que os do ano passado exigiam, só que está tendo uma mudança. As pessoas não estão adotando tantas regras como adotavam antigamente. Não é como se elas tivessem perdido um pouco do medo de se infectar ou de infectar um parente. O medo agora ele é bem menor do que ele era no ano passado. Entendo sim. Mas a gente vai trabalhar em cima da consciência do povo, né? Exatamente. Eu creio, André, que uma campanha
mais voltada para alguém. Uma ideia que eu tenho é que vocês procurem pessoas que já passaram pela dor da perda, ou pessoas que foram entubadas, que voltaram da UTI. Vocês procurem relatos dessas pessoas, humanos falando para humanos. Eu creio que surte um efeito bem legal, porque sem uma campanha de conscientização é muito complicado hoje, muito complicado mesmo. Eu acho que até a ideia de colocar no boletim que tinha crianças infectadas surtiu algum efeito na população. Porque a gente sente a ideia de que os pais acreditam que crianças não pegam Covid. Sim, sim. E elas pegam, a gente só não estipulava isso no boletim. Então a ideia foi minha, junto com a coordenadora de vigilância epidemiológica, a gente acrescentar esse dado no boletim, que é para as pessoas terem consciência de que as crianças também pegam, geralmente elas são assintomáticas e acabam transmitindo para outras pessoas. Então é importante ter esse cuidado também com relação às crianças. Então acho que já é uma forma, e a gente acredita também que essa ideia ela é válida. Pode ser que surja um efeito, a gente vê quando é muito mais fácil a gente ter empatia pela pessoa quando a gente escuta ela e quando conhece a dor dela. Entende a dor da pessoa, né? E a dor só quem passou sabe. E a doença não é fácil, quem já pegou sabe como é difícil. Então, talvez gere sim empatia. Hoje o hospital, ele está abastecido com os medicamentos necessários aí para o tratamento precoce dos pacientes? Sim, a gente tem um que eles chamam de kit Covid, né? Sim. Que tem medicamentos que às vezes nem fazem parte daquilo que a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Estado eles sinalizam como medicamentos que devem ser utilizados. Entendi. E esses medicamentos eles estão sendo requeridos por todos os municípios, então às vezes pode ser que demore o processo de fabricação, mas a gente nunca faltou, não tem um estoque vasto, mas sempre que a gente está pedindo, a gente está conseguindo comprar em pequenas quantidades para abastecer os notificados, porque o papel da secretaria é ajudar quem se notifica. Então, se a pessoa não se notificou, nós não temos controle e não temos como ajudar. Então, todos os notificados, eles recebem o kit Covid e até agora a gente está conseguindo se fornecer. E caso uma pessoa sinta os sintomas aí, ele pode ir lá pegar esse kit, deve procurar quem lá na casa de saúde? É lá na ala do Covid, tem um recepcionista e tem umas atendentes que ficam lá justamente para fazer essa triagem. Todo mundo que sentiu algum sintoma, um sintoma gripal, porque hoje em dia não tem como saber se é gripe, se é Covid, porque ele vai agir diferente de pessoa para pessoa. Então, toda pessoa que teve um sintoma, que está desconfiado, que sentiu que aquilo é diferente, pode ir lá na ala do Covid, fazer a notificação. Mais rápido possível. Exatamente. Né? Porque quanto antes tiver a intervenção, muito mais rápido é o tratamento. A gente teve pessoas que faleceram ali porque elas se recusaram a fazer o tratamento. Não acreditavam que estavam com a doença, recusaram ir pro oxigênio, recusaram o tratamento, recusaram medicação. Então, quando vai intervir, já tá tarde, o vírus já tomou de conta do pulmão e não tem mais o que fazer. Então, sentiu, procure a ala do Covid, se notifique, comece a usar a medicação e sempre fique monitorando como é que tá a saturação, porque qualquer baixa pode ser que o pulmão esteja sendo prejudicado. Comprometido, né? Exatamente, e é importante a pessoa ter esse acompanhamento. Certo. Falando em área do Covid, secretário, como é que vocês estão dividindo aí as equipes? Porque nós sabemos que o anexo da Covid fica ali colado na casa de saúde, onde tem pacientes com outras enfermidades, né? Os mesmos profissionais que atendem na área da Covid estão atendendo os outros pacientes ou há equipes distintas aí para cada setor? O único profissional que interage entre os dois setores é o médico, mas ele se equipa, ele geralmente atende o Covid e depois atende os outros. Então, a separação, há uma equipe só do Covid, com exceção do médico. A gente tem técnico do Covid, o nosso fisioterapeuta, ele é exclusivo do Covid. Então, a gente teve esse cuidado. Agora, com relação ao médico, é muito mais difícil encontrar profissionais que fiquem à disposição. E os nossos médicos, eu tenho até que elogiar isso, a parte deles, a questão da doação, deles estarem lá, estarem lutando também com a gente, porque são não é guerreiros, fácil. Né? Exatamente, estão dispostos e estão lá. Comprometido. Mas assim, há várias reclamações sobre essa questão do atendimento. Muitas pessoas dizem que os profissionais, André, estão atendendo nas duas áreas, inclusive os técnicos. Isso não procede, então? Não, com relação aos técnicos, não. Nós temos 4 técnicas que são exclusivas do Covid. Que elas ficam lá. À noite, geralmente, vai uma técnica nossa que é veterana pro Covid e ela também fica exclusiva no Covid. O fisioterapeuta também, como eu já falei, ele é exclusivo do Covid. O único profissional que interage é o médico e o enfermeiro também vai, às vezes. Eu dei uma pesquisada aí durante esse final de semana, só a título de curiosidade mesmo, e percebi aí que não foram efetuadas compras de EPIs para os profissionais da saúde este ano, né? Se foi, não está detalhado ainda nada no portal.
Como é que vocês estão fazendo para fazer esse atendimento ali no anexo da Covid? Sobrou da gestão passada esse material ou compraram de outra maneira? Realmente não foi feita compra porque a gestão passada deixou o material de EPI de segurança. Esses equipamentos a gente ainda não precisou comprar, estamos utilizando ainda tem o da estoque. gestão passada, né? Estamos. É de conhecimento também de todos, né, que ficou praticamente uns 3.000 testes aí. Eu mesmo filmei no período da entrega. Qual o motivo aí que não foi testado nem 25% da população? O pessoal não procura para fazer essa testagem, André? É porque tem a questão da notificação. Como eu falei, a gente não pode testar quem não se notifica. A pessoa precisa procurar a secretaria. Tem que ter uma busca pela gente pra gente poder agir. Então, a gente testa sim, testa muito mais que outros municípios, tanto que nosso boletim está sempre atualizado. Sim. E desses 3.000 testes, a gente tem hoje em torno de 600. Então, há uma testagem e... como eu falei, a pessoa precisa se notificar. Tu quer ser testado, o teste ele não é imediato, são 14 dias depois dos primeiros sintomas para ele ter alguma efetividade. Então a pessoa tem que ter um pouco de paciência. Às vezes ela vai se notificar e depois ela não volta para fazer o teste. Então é preciso ter essa ida da pessoa à secretaria para a gente poder fazer a testagem. É uma faca de dois gumes, na verdade, né? Quem tá dentro é que sabe a realidade do processo todo, do problema em si, né? André, esses testes também ele tem uma data de validade. Eu creio que ela não seja muito longa. Como é que tá esse processo? Esses 600 ainda tem? Você falou? 600. Eles vencem agora, em maio, dia 28 de maio, eles vão vencer. Então a gente está fazendo um cronograma da última semana, se a gente ainda tiver um quantitativo muito grande, de fazer uma testagem em massa da população. A gente também vê a possibilidade de interagir com outros municípios, eles fazer uma troca de testes nossos que estão para vencer. Evitam prejuízo, exatamente, né? Em troca dos deles que estão com a validade em dia. Assim, Balsas já fez uns mutirões assim para uma testagem em massa. Seria interessante também procurar fazer isso aqui, que eu creio que as pessoas procurariam, sim. Perderiam a vergonha por ir mais gente, porque não é vergonha. Se se contaminar, ninguém vai se contaminar porque quer, né, André? Então não é vergonha. Eu acho que aqui em Fortaleza dos Nogueiras, a primeira pessoa que assumiu que estava com Covid nas redes sociais, eu creio que fui eu. Inclusive, acho que hoje está com 1 ano, dia 22 mais ou menos, vai fazer 1 ano. As pessoas não tinham coragem, eram como se fossem assim, um desprezado que estava com Covid. Não funciona dessa forma, você tem que procurar ajuda, não é verdade? Porque com o Covid também cresceu uma questão, era como se fosse uma chaga. A pessoa era uma pessoa que ela deveria ser afastada do convívio social. Oferecia perigo aos outros, na verdade, né? Falando lá em Balsas, por exemplo, quando fazem os testes lá particulares nas farmácias, os donos das farmácias e dos laboratórios são obrigados a informar a Secretaria de Saúde que essa pessoa teve lá. Entendeu? Para que a Secretaria faça o seu acompanhamento. Aqui em Fortaleza dos Nogueiras está funcionando dessa forma também? Está, sim. As farmácias geralmente enviam os dados para a nossa coordenadora de vigilância. Ela tem o controle das pessoas que fazem e essas pessoas também entram no boletim. Mas tem casos também de pessoas que se infectam, né, e simplesmente se isolam. A Secretaria de Saúde nem imagina que essa pessoa está infectada. E aí, quando o infectado está aí já num estado bem avançado, é que ele procura por força da doença ou por força mesmo da própria família, aí procuram o hospital e já é meio que tarde, né? O que você tem a dizer a essas pessoas aí? Aquilo que eu já havia falado, que o importante é desde os primeiros sintomas procurar, porque quanto antes houver a intervenção é muito mais eficaz e é melhor. Se a pessoa começar a usar oxigênio desde o início, a chance de desenvolver para um grau mais grave é muito mais difícil. Então o importante é tomar cuidado, porque a gente não sabe como a doença vai agir. Ela é meio que individual, cada pessoa vai reagir de uma forma. Tem pessoas que têm várias comorbidades e passam pela doença sem sentir nada. Tem gente que tem uma e que vai pegar muito grave, então não dá para saber qual vai ser você. Não espere tempo para descobrir. Procure logo a secretaria, porque aqui a gente tem um quantitativo de pessoal que vai ajudar, que vai servir. Tem muita gente que fala que tá bagunçado, que tá isso, que tá aquilo. Em relação ao atendimento, à medicação, ao oxigênio, nunca faltou. Esses óbitos que tiveram aqui na cidade, nenhum foi por falta de medicamento ou por falta de atendimento. Na verdade, a gente teve um óbito que foi efetivamente aqui no Covid. Geralmente as pessoas vieram a óbito em outros municípios. Então, aqui há sim uma efetividade, o atendimento está sendo realizado, está sendo feito acompanhamento, a gente consegue fazer tomografia.
porque há um quantitativo de tomografia que Balsas disponibiliza para o município e a gente está reservando a grande maioria para pessoas do Covid, justamente para ter esse controle prévio. Então, se você tiver, a gente tem como levar para fazer uma tomografia para saber como é que está o pulmão, para saber como vai intervir. O nosso fisioterapeuta está lá para fazer o BIPAP, para fazer essas intervenções primárias, para evitar que evolua. Então, o importante é buscar a Secretaria de Saúde e procurar ajuda. Falando em BIPAP, secretário, nós queremos saber também se os equipamentos deixados aí pela gestão passada, são 2 ventiladores não invasivos, né, e 2 respiradores. Eles já foram instalados aí, já estão prontos para uso? Tem um profissional capacitado para manusear esses aparelhos? A gente tem 2 fisioterapeutas, um que tem uma vasta experiência, que é o Adão, trabalha lá no regional, e tem também o Hamilton, que tá desenvolvendo e ele tá com vontade de aprender, é uma das pessoas que mais se dedicam ali na ala do Covid. E com relação aos ventiladores, a gente precisaria montar uma sala vermelha para ele ser muito mais efetivo, ser utilizado com mais efetividade naquilo que ele se propõe. Certo. Aí essa sala vermelha, ela custa um valor bem elevado. A gente tá esperando para ver se vai ter repasse do Covid para a gente poder montar ela, mas os BIPAPs eles estão sendo utilizados naquilo que está sendo necessário. Eles estão ajudando bastante. Com relação aos ventiladores, eles ainda não estão sendo utilizados, até porque ainda não chegou o momento de precisar. Certo. Geralmente, quando nosso paciente se agrava, a gente consegue transferir para Balsas, que é a nossa regional ali. Eu tô te fazendo essa interrogação até porque eu presenciei mesmo pessoalmente. Meu avô teve internado lá, o Joquinha, como era conhecido aqui em Fortaleza das Nogueiras, e ele veio a óbito por complicações aí da Covid. No momento em que eu estive lá, ninguém sabia manusear não o aparelho chamado BIPAP. Sabia não, tem razão. Ninguém sabia. Eu lembro do seu Joca. E assim, quando a gente assumiu, o nosso fisioterapeuta, ele falou que ele não tinha experiência e não sabia. A gente não tinha um profissional aqui. Foi contratado e foi dar treinamento também pro nosso fisioterapeuta para que ele pudesse agir ali no Covid. Isso do mês passado pra cá, então, né? Do mês passado. Desde abril, ele já tá lá exclusivo pro Covid. Antes tinha um que vinha periodicamente quando precisava, não tinha um exclusivo. Mas desde abril, a gente tem um fisioterapeuta exclusivo na aula do Covid. Certo. Secretário, sobre as vacinas, existe um plano nacional de vacinação, correto? E há uma matéria circulando aí na internet em que os vereadores aprovaram um projeto de lei que inclui os profissionais do setor bancário como prioritários. Esse projeto tende a virar lei? Eu vi também. Eu acredito que a gente vai ter que conversar com eles, porque tem o Plano Nacional de Imunização. Sim. O município ele não pode agir contrário a esse plano. A gente não tem autonomia, tem que obedecer à normativa federal. O município tem capacidade de criar sua própria normativa, mas ela não pode contrariar a federal. Então a gente não pode inserir um grupo que o governo federal ainda não colocou. Sim. Porque todas as nossas vacinas, elas são nomeadas e prestadas contas, todas elas. Até porque no início tem essa procura, eles têm muito medo de haver desvio, de haver uma aplicação inadequada. Sim. Então a gente tem que prestar contas de todas elas. A partir do momento que a gente aplica ali uma pessoa, ela vai ser individualizada, ela é identificada, RG, CPF, tudo. Então o CPNI, que é o sistema que o governo federal usa, ele dá opções para a gente colocar aquela vacina no sistema. E das opções não tem bancário, não tem o pessoal das lotéricas. O que a gente tem lá hoje é comorbidades, idosos e profissionais da educação. O público-alvo, né? Exatamente. Tudo que fuja dessa, a gente teriam doses perdidas. Então, mesmo que a gente viesse a aplicar, o município não teria como prestar contas para o governo federal da aplicação dessas doses, porque a gente não teria como informar no sistema. Sim, sim. Eu creio que se caso isso chegue a acontecer, que eu acho que é meio difícil, entendeu? São balanças diferentes, federal e municipal. Eu creio que nem por cima da regional vocês não têm autonomia de passar, né? Que é regional de Balsas. Se isso chegasse a acontecer, seria mais interessante fazer uma análise aí sobre os caixas de supermercado, de lojas, as pessoas que têm contato direto com o público. Eu concordo. Até porque, se a gente for pensar, todas as pessoas são prioridade. Sim, sim. A questão de não estar havendo uma vacinação em massa é porque o governo federal não adquiriu vacina para fazer isso. Então, a gente está indo devagar porque o município recebe 40 doses, a gente recebeu 30 doses, então a gente não recebe um quantitativo elevado. Agora, depois que foi decretado o estado de calamidade, que a gente passou a receber um número mais elevado de vacina. A gente já recebeu 270, que está para as comorbidades e para os profissionais de educação. Tanto que a gente conseguiu descer a idade de educação até 18 anos, então muito bom. Fez uma cobertura completa. A questão do IMC ainda está em 40 ainda?
Isso. Há sim uma possibilidade de baixar isso para 30, 35? Não, assim, é igual foi pra idade. Depende de lá. A gente trabalha com a gradatividade. Então, com a idade, a gente começou em 90 anos, foi descendo para 80. A mesma coisa vai ser com comorbidades. Sim. E como foi com o profissional da educação. Então, tem muita gente que é hipertensa, toma um medicamento e queria se vacinar. A gente explica para essa pessoa que no momento a gente tá vacinando quem toma 3, mas vai descer. 3 medicamentos, Isso. no caso. Quando a gente vacinar todo o grupo que toma 3, vai descer pro que toma 2, vai descer pro que toma 1. Então, acredito que a mesma coisa vai ser com relação ao IMC. Vai haver uma progressão. Qual o prazo, o tempo determinado de um grupo para o outro? Porque existem pessoas que até se negam a tomar a vacina, né? Por exemplo, a pessoa que toma 2 tipos de medicamento ou 3, que é hipertensa, que não foi lá, ele tem um prazo determinado para procurar? Não. Vai depender das novas remessas. A gente recebeu essa remessa tem umas 2 semanas. Então, quando a gente receber a nova remessa, ela já vai vir. Geralmente, quando a gente recebe uma remessa de vacina, eles entregam pra gente um relatório. E nesse relatório indica qual grupo a gente pode vacinar. A gente não pode fugir desse grupo. Então, a gente tá na expectativa de receber uma nova remessa. Ela deve vir essa semana. E lá já vai vir especificado qual o novo público-alvo. Sim. A sala de vacinação, pelo que a gente sabe, continua funcionando ali desde sempre, né? No mesmo prédio ali do anexo da Covid. E a gente já ouviu muitas reclamações sobre falta de estrutura, do povo que está indo se vacinar mesmo. Muitas pessoas ficam na calçada, aglomeradas. E um detalhe, viu, secretário? Que as pessoas que estão saindo ali do anexo da Covid passam por lá, onde as pessoas estão para se vacinar, e ficam batendo papo, como se nada tivesse acontecido. Não teria outro local para se fazer todo esse processo de vacinação e prevenir, claro? Sim. Geralmente a gente já usou vários locais para vacinar aqui, como o CRAS, os postos de saúde. Essa vacinação da comorbidade, ela está sendo feita ali por uma questão de logística, e também porque ali é a nossa rede de frios. Então, nossa vacina ela não pode se distanciar muito dali para não ter a perda, né? E como a nossa equipe está limitada, a nossa vacinadora que faz o controle e que também é a enfermeira que é a coordenadora de imunização, ela precisa estar perto para ter o controle. E ela está grávida, então o gestante está num grupo de risco que deveria ter... Ela deve não ser há uma pessoa para substituir. Aí a gente precisa ter nessa vacina um controle muito grande. Qualquer erro a gente vai prestar contas. Então a gente tem um pouco também de preciosismo com a questão. A gente tem medo de alargar, deixar outra pessoa tomando conta e essa pessoa acabar fazendo alguma coisa, tomando uma atitude que não condiz. Então, por uma questão de controle interno, a gente prefere que seja feito assim. Mas já está sendo estudada uma possibilidade de mudar o local. Apesar da rede de frios não poder mudar, a gente leva a vacina para outros locais, como a gente já via. Térmica, exatamente, verdade, como a gente já via fazendo antes. Procurar um local mais arejado, onde as pessoas possam manter um distanciamento, eu creio que seja o ideal, né? E quando passar a questão da comorbidade, que é uma das que pode haver fraude, pode haver, uma que a gente tem que manter um controle muito rígido, vai ser mais fácil, porque quando a idade é muito simples, tu verifica a idade, a pessoa está na idade, ela toma ou não. Sim. A comorbidade, ela leva uma questão de análise. Um laudo, na verdade, que pode ser falso, na verdade. Então, quando a gente superar essa questão, a gente deve espalhar mais pela cidade a vacina e melhorar um pouco o ponto. Eu estava verificando também aqui, André, a questão do repasse do fundo de saúde. Vou te dar um exemplo aqui de outras cidades, como São Raimundo das Mangabeiras, que é nossa vizinha aqui. Em janeiro recebeu R$60 mil, em março 180 mil, abril 180 mil, totalizando R$420 mil. São Pedro dos Crentes, mesmo valor, R$420 mil. Loreto recebeu R$480 mil de verba para o Covid-19. E verificamos aqui que Fortaleza das Nogueiras não recebeu nada esse ano ainda. Faltou fazer algum cadastro, alimentar algum sistema dentro do programa. Como é que, de fato, isso funciona? A nossa questão, ela vem da gestão passada, que houve uma opção por não instituir um hospital de campanha. Porque esses municípios que estão recebendo um repasse maior, eles têm uma equipe que é do Covid. Nós não temos isso. Nós não temos médicos exclusivos do Covid. E não temos um hospital do Covid, então o repasse é maior para sustentar isso. É quem tem sala vermelha, quem tem sala de estabilização. A gente não teve, então para receber... O anexo da Covid, só te cortando, o anexo da Covid não se enquadra. Não se enquadra. Processo. E para a gente receber essa verba, a gente teria que criar essa estrutura. Então a gente não tem como criar uma estrutura do nada se a gente não tem nem verba para isso. Então para o município se adequar, ele teria que criar a sala vermelha, a sala de estabilização, contratar profissionais. A gente sabe que o médico não é barato, é só ver quanto que ganham os nossos aqui.
Então, não daria para contratar um médico por Covid que não tem ser humano que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, teria que ter uma equipe médica grande só para lá. Então, se a gente for botar ao pé da letra, a verba que entraria não pagaria nem o esforço para manter a estrutura. Mas você acha que não valeria a pena também, não ia salvar vidas? Eu acredito que sim. A questão é que, como você mesmo disse, nosso repasse não houve. Então, se a gente não tem repasse, Mas é aquele detalhe, secretário, para salvar vidas vale qualquer esforço. Você não acha que tem que sacrificar uma coisa ou outra para... Por exemplo, eu vejo aqui, ó, só abrir aqui rapidão, eu vejo que para a questão da limpeza pública foi feita uma contratação de profissionais provisória. A saúde também, nesse momento que a gente está vivendo, poderia também utilizar esse mesmo processo. Esse projeto de lei foi votado por unanimidade na Câmara de Vereadores. Eu creio que se vocês criarem um projeto e levarem para a Câmara de Vereadores nesse momento difícil que nós estamos passando, os vereadores também vai tocar no coração de cada um e eles vão aprovar sem sombra de dúvidas. Vocês não têm nenhum plano para isso? É uma opção. A gente já notificou a gestão municipal sobre essa necessidade, explicando quais as peculiaridades do Covid e é uma possibilidade sim a ser discutida. Deixa eu te passar uma informação que a gente ouve de rua, não é coisa oficial. O que funciona é o seguinte, ô André, eu tô aqui para somar com você, te falei que eu quero ser o seu parceiro e que eu tô aqui de forma voluntária para ajudar, porque eu já perdi meu avô, perdi primo agora, e não quero ver mais pessoas, amigos e conterrâneos morrendo. O que acontece é o seguinte, o que o pessoal comenta. A saúde virou um órgão fora a parte da administração. E nós sabemos que a saúde em si, ela não se paga. Todos nós sabemos, todo mundo que é de Fortaleza das Nogueiras sabe que a saúde em si não se paga. Se a administração não entrar com uma força-tarefa, vai morrer mais gente. Você pode ter certeza disso. Assim, a gente sabe que não se paga porque se a gente for ver o quantitativo do hospital, o hospital recebe em torno de 32, 34 mil reais por mês. Sim, eu tenho aqui, ó, o repasse do FUS em janeiro foi R$ 230.438,70, correto? Fevereiro, R$ 262.425,84. Procede? Procede. Março, R$ 194.825,17. Tô correto? Temos abril, R$ 201.139,51. E maio agora, que vai entrar no dia 17, hoje, R$ 121.933,18. Um valor total de R$ 1.010.762,40. Esse dinheiro vem sendo aplicado como? A gente tem nossa folha, né? Folha de pagamento. Tem em torno de quanto a folha hoje? A folha hoje está em torno de 50% do valor. E também a gente tem as nossas licitações. Tem medicamento, tem oxigênio que a gente está utilizando muito, tem transporte, tem o combustível. Então esse dinheiro ele é aplicado nessas outras questões também, que a saúde não é só o médico, não é só o enfermeiro. Sim. Tem o material de expediente, material de escritório. Então esse dinheiro ele custeia toda a secretaria. E essa informação de que a secretaria é desligada da administração, ela é incorreta, porque eu não posso agir sem a administração. Nem pagamento eu posso fazer se a administração não fizer também. A gente trabalha em conjunto. Então, o que eu faço, ou o que eu deixo de fazer, ele passa pela administração. Sim, que bom. Há uma interferência do gestor. E o gestor, ele também trabalha nisso. É ele que facilita, é ele que permite. Eu não posso criar fazer uma... nada Exatamente. Dele. Muito bom, então. Muito bom. Para as pessoas que estão mandando isso, tá aí o esclarecimento aí do nosso secretário. André, no repasse da atenção básica, os programas aí entrou mais R$ 953.067,64. Também esse ano. Atenção primária em saúde, né? Que capacita, pondera estratégias e desempenho na de média e alta complexibilidade, né? Entrou também esse valor esse ano. Isso. E a atenção básica é as redes, né? São as UBS. E geralmente esse dinheiro é para custeio de profissionais, que paga toda a equipe, desde o agente comunitário de saúde até o médico da atenção. Nas UBSs aí, ó, deixa eu te trazer uma informação aqui, só pra gente relembrar. Você é irmão da vice-prefeita, correto? Sou. Da Kênia. No dia 2 de janeiro desse ano, a vice-prefeita Kênia fez uma postagem aí no Facebook dela.
afirmando que em todas as UBSs iriam ter médicos diariamente, entendeu? E teve só na primeira semana, depois foi suspenso. Por qual motivo? Porque, inclusive, na campanha, isso foi uma das promessas aí do Natanzinho e da Kênia. Ainda batiu no peito falando, né, que dinheiro tinha, só não colocava porque não queria. Por que foi que esses profissionais saíram das UBSs? Foi. Justamente por essa, foi uma questão administrativa, né, de planejamento. A gente teve que refazer o nosso planejamento. Essa é uma das nossas metas, porque a atenção básica ela é o foco de todo município. A atenção básica estando estruturada, o hospital vai desafogar, a população vai ser melhor atendida. A gente sabe que para manter uma equipe médica trabalhando diariamente, o custo é muito elevado. Então a gente preferiu regredir um pouco, tentar estabilizar o governo para depois permitir isso. A gente já está estudando a possibilidade de permitir, até porque o quantitativo que o governo federal paga para um médico trabalhar a semana toda ele é muito baixo, então ele não cobre, nenhum profissional vai querer trabalhar só pelo repasse do governo. Então a gente precisou fazer estudos, a gente está estudando e a gente quer trazer isso. É uma das nossas metas, é ter profissional todo dia. Então, secretário, eu creio que eles se equivocaram em falar que dinheiro tinha, não colocava porque não queria, né? Porque se tivesse e se fosse mesmo a questão, eu creio que teria esses profissionais hoje, né? É aquele caso que a gente comentou um pouco em off. Quem tá fora não imagina a dimensão do problema em si. E às vezes também tem o dinheiro, mas tem que ter um procedimento para usar o dinheiro. O dinheiro público ele não é como o dinheiro privado. Eu não posso chegar e comprar... com o meu dinheiro eu posso chegar e comprar o que eu quiser, eu não preciso justificar isso. Com o dinheiro público tu tem que justificar, tem que ter um processo, licitar, tem que licitar. Então tudo tem que ser com cautela. Sim. E aí, verificando também essa parte de licitações, eu dei uma pesquisada lá na aba do Covid-19, eu verifiquei que nas últimas licitações foram realizadas todas em 2020, né? Os insumos, você já afirmou aqui para mim, que já estão lá no hospital, sobraram, né, da gestão passada, inclusive os kits também para Covid, né? A questão aí da empresa que fornece os outros insumos para o município, inclusive o gás oxigênio medicinal. Como é que isso está acontecendo? Porque a mídia hoje está alertando sobre uma possível falta no mercado, né? A gestão dispõe de quantidade suficiente no município, já licitada aí, para um bom atendimento? Com relação à medicação e ao oxigênio, houve uma adesão a um ata de preço de uma empresa de Balsas. Então não teve uma licitação, mas a gente aderiu a essa ata enquanto prepara a licitação, porque a gente sabe que a licitação é mais demorada. Sim. Essa empresa ela fez um relatório, ela tem um compromisso com o município de não deixar que falte, então a gente tem um compromisso que não é só com o município, o próprio Ministério Público está envolvido para justamente haver uma rede de cobertura entre os municípios e evitar que alguns desses sofram por falta de oxigênio. Então a gente tem essa empresa, chama Salute, ela que fornece os nossos medicamentos e o oxigênio também. Deixa eu ter uma pergunta aqui de um ouvinte que acabou de me mandar aqui. E a promessa do raio-x? Como é que tá? O nosso raio-x a gente não chegou nem a receber ele da gestão passada. A gente sabe que ele está com uma empresa. Essa empresa, a gente já entrou em contato, ela já passou um orçamento. É uma das nossas questões, é uma prioridade do governo também, a gente tentar consertar esse raio-x. Também há a possibilidade de a gente conseguir de outra forma, por meio de emenda parlamentar. Então, as duas possibilidades estão sendo estudadas, mas não já havia esse aparelho comprado? Esse aparelho ele tá quebrado e ele tá em Imperatriz com uma empresa. Sem ser usado, veio quebrado. Eu não sei como foi, porque a gente recebeu da gestão passada. O que não funcionou, né? O que repassaram da gente é que ele tava com essa empresa Imperatriz. Então, a gente ainda não teve acesso ao raio-x até hoje. Ele tá com essa empresa forneceu um orçamento para conserto e a gente está vendo a possibilidade de consertar ou de adquirir um novo, mas a questão do raio-x é uma prioridade do governo sim, até porque iria ajudar muito, até na questão do Covid. Assim, o que eu vejo, André, é que não só você, mas que toda a população tem que se juntar e falar mais alto, porque eu creio que você sozinho não vai conseguir alcançar o volume necessário para que os apelos cheguem, para que as coisas aconteçam mais rápido, na verdade, porque nós já estamos em meados de junho e o processo está sendo muito lento. E com isso a população tem muito a perder, você não acha? Eu acredito que, assim, todo o governo novo ele precisa se adaptar um pouco, né? E tem várias questões e realmente se a população começar a demandar,
essa questão vai ser colocada como prioridade. Porque, às vezes, no misto ali de questões que são colocadas, umas acabam sendo negligenciadas em prol de outras que são mais urgentes. Então, a partir do momento que a população demanda uma urgência em determinado assunto, eu acredito que o gestor vai se voltar muito mais para essa questão. Tudo é questão de prioridade também. Exatamente. Né? Porque eu creio que se as pessoas não se unirem, procurarem o gestor mesmo, levar os profissionais juntos e falar, tá acontecendo isso e aquilo, parece que tá tudo bem e mais vidas vão mais famílias vão chorando. Você concorda comigo? Sim, eu acredito que sim, porque é uma questão de demandar os próprios direitos. A gente é conhecedor dos nossos direitos e às vezes a gente precisa demandar eles. Sim. Em relação, quer seja ao Estado, quer seja ao município ou até ao governo federal. A gente pode demandar esses direitos, né? Certo. Tem outra pergunta aqui, ó, que estão perguntando sobre os medicamentos. Medicamentos nos postos de saúde, estão tendo? Então, assim, a nossa farmácia básica, ela é abastecida todo mês, né? A gente recebe o pedido do nosso farmacêutico e envia a medicação. Essa medicação, ela é distribuída entre os postos. Às vezes, nos postos dos interiores é um pouco mais complicada a questão, porque pode ter a questão de vencimento, o médico não fica lá, porque aí tem que ter alguém que receite, né? Então, sempre que tem consulta, o médico leva o medicamento e distribui para a população. Certo. A Lívia Fernandes, aqui, a Lívia, na verdade, tá perguntando quando os pacientes são notificados e não comparecem para realizar o exame, qual a medida adotada pela vigilância? A gente geralmente tem um acompanhamento desse paciente, que é o monitoramento. Sim. Então, a pessoa responsável pelo monitoramento, ela está sempre em contato com o paciente. Às vezes ele não quer fazer o exame. A gente não tem como obrigar uma pessoa a fazer algo que ela não quer, até porque não tem esse poder de polícia, né? O máximo que a gente pode fazer é informar e pedir. A gente não pode obrigar ninguém a fazer um exame, porque violaria o próprio corpo dele e ele tem esse poder de escolha, né? De se negar a fazer. Certo. Ó, tem mais uma pergunta aqui, deixa eu só abrir o WhatsApp aqui rapidão. Como eu tô de máscara, o celular tem hora que quer me tapear, viu, André? Ó, tem uma pessoa falando aqui que no posto da Nova Fortaleza não está tendo atendimento nem de médico e nem de enfermeiro. O que você tem a falar sobre isso? O nosso enfermeiro de Nova Fortaleza, ele está de férias. E médico, se a pessoa for lá hoje, ela vai ver um médico lá, fazendo ultrassom. E na terça-feira ele tá lá também consultando. Então a pessoa pode ir lá, ela vai ver que tem um médico lá. Não tem um médico todo dia, mas a gente tem consulta sim. Mas a questão assim, desse enfermeiro tá de férias, não teria que ter outra pessoa para substituí-lo? Eu creio que eu já até te perguntei isso hoje. Sim, o ideal seria isso, mas o nosso quantitativo ele tá muito pouco. A administração ela não pode ter uma folha maior do que 51%, então a gente não pode estar enchendo a folha. E o nosso combinado com a enfermeira lá do posto, até para que não seja prejudicado tanto o atendimento, é que ela tire 15 dias de férias e trabalhe 15 dias. Então acredito que ela está para voltar, deve voltar essa semana, para fazer esses 15 dias. Qual o nome do médico que estão atendendo hoje lá no hospital? No postinho, na verdade. No postinho, o Dr. Ricardo está lá hoje, mas ele está fazendo ultrassom. E no hospital a gente tem o Dr. Márcio. Porque assim, tem uma mídia dizendo que o Dr. Ricardo tá atendendo hoje aqui particular, na Clínica Forte Imagem. Ele tá correndo de um lado pro outro. Então... Não, na verdade ele chega um pouco antes, ele atende eu acho que ele atende das 8 às 9 lá na clínica particular e da 9 até, enquanto tiver gente, ele fica no posto. Certo. Ó, o Cláudio aqui perguntando pra você, André, se vocês não têm planos de aumentar o número de funcionários da vigilância sanitária para que tenha uma fiscalização mais efetiva tanto na cidade quanto no interior. Se não me engano, só são 4, sendo que uma vai se afastar porque tá grávida. Exato, a gente tem plano sim. Inclusive, antes de vir pra cá, eu estava em uma reunião com o prefeito e ele falando justamente dessa questão, que ele vai aumentar o quantitativo de pessoas da vigilância. Nós sabemos também que ficaram 4 ambulâncias, né? Da gestão passada. E como é que estão esses veículos aí? Estão todas consertadas? Estão funcionando? Quando a gente recebeu as 4 ambulâncias, todas as 4 estavam sem funcionar. Então a gente está gradativamente consertando elas. A primeira foi a estrada, depois a gente consertou a semi-UTI e agora esse mês a gente consertou a Hilux. Então a gente tem 3 ambulâncias que estão em pleno funcionamento e vamos consertar outra também. O Gerson Baresi está perguntando aqui qual o procedimento adotado quando uma pessoa é notificada com suspeita e é vista na rua, como se nada tivesse acontecido, como se não estivesse sentindo nada.
quem vê essa pessoa pode procurar tanto a vigilância sanitária como a própria polícia e alertar sobre a situação. Porque ninguém pode propagar um vírus, isso é um crime, e pode ser denunciado. E você pode procurar a polícia, denunciar, entrar em contato com o comandante aqui, que ele vai tomar as medidas cabíveis. Ó, o Manuel aqui, ó, perguntou, pergunta bem até pesada, viu? Mas aqui a gente tá pra falar tudo. Tá certo, André? Secretário, você acha que é competente o suficiente para exercer esse cargo hoje? Se você não acha que essa função seria para outra pessoa que é especializada na área e seria da região, que tem conhecimento mais a fundo, a sociedade e também a área da saúde? Eu acho assim, que se a gente for discutir competência no sentido de estudo, talvez eu seja um dos mais competentes que já entrou aqui no cargo. Eu tenho formação, eu tenho experiência, eu estou formado desde 2016, já trabalhei 2 anos como conciliador no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Então, se eu não achasse que eu não tinha competência, eu não tinha nem assumido o cargo. E, assim, eu sou da região, as pessoas acham que eu não sou porque não me veem em bares, não me veem em festas. Esse não é o meu perfil, eu não sou o tipo de pessoa que está em bar, que está em festa. Não estou julgando quem gosta, não é uma coisa que eu gosto. Certo. E às vezes as pessoas não me veem por isso, mas eu moro aqui na cidade desde 2016, então eu sou daqui, eu voto aqui desde 2016. Se você não me viu aqui, o problema realmente não é meu. Tá aí a resposta. O prefeito, aqui a pergunta da Adel Seara. O prefeito falou que começaria a contratar em março. Até agora nada. Não está na hora de contratar aí a cidade estando em estado de calamidade pública? São perguntas dos nossos ouvintes. A Adel Seara, ela pode até ver que o pai dela foi uma das pessoas contratadas. Então, o prefeito, ele tá contratando, né? Agora, ele não pode contratar todo mundo, até porque aqui tem uma população de mais de 12 mil habitantes. Não dá para contratar 12 mil habitantes. E tudo tem que ser feito com progressão. A gente não pode ter uma folha maior do que o dinheiro que a gente recebe. Ó, tem outra pergunta aqui. Na verdade, uma denúncia, André. Estão falando que vocês estão transportando os pacientes na ambulância do Covid, não chegam nem a lavar a mesma e depois transportam outras pessoas que não estão com Covid. O que você tem a dizer sobre isso? Que a gente tem uma ambulância que é exclusiva para o Covid e que sempre que uma ambulância que não é exclusiva para o Covid utiliza um paciente, a gente desinfecta essa ambulância, seja lavando ou utilizando álcool, água sanitária, mas o paciente não entra sem que seja desinfectado. A gente sempre leva no lava-jato. Se não tem como levar porque o horário não permite, a gente deixa aquela ambulância reservada e no outro dia ela é higienizada e aí sim ela pode transportar outro paciente. Ó, tem outra pessoa aqui perguntando sobre a limpeza da Covid. Se tem uma equipe só de limpeza, se são as mesmas pessoas que limpam o hospital. Estamos querendo ouvir essa resposta dele. A gente utiliza a mesma equipe, só que ela tem um horário específico para limpar o Covid e evita que ela tenha contato com outras áreas. Ela não fica transitando entre o Covid e o hospital, cada um é feito em um horário diferente. Certo. Outro ouvinte está perguntando como está sendo feito o apoio psicológico às famílias que perderam os seus entes queridos aí para a Covid-19 e também as pessoas que estão infectadas hoje. Tem um apoio psicológico para isso? É uma boa pergunta. Eu acredito que a gente tem aqui 2 psicólogas no município e tem uma psiquiatra também. Quem estiver passando por essa necessidade de sentir, pode procurar a gente por meio da coordenação do NASF. A dona Josélia está lá no posto, ela pode fazer esses agendamentos. Qual é o posto? Ela fica geralmente no Recreio, no posto do Recreio. Posto do Recreio lá perto do seu Zé. Pode procurar a dona Josélia Nogueira, ótimo, que ela vai fazer o agendamento. E a psicóloga, ela lá já passa todas as informações. Passa, geralmente. Tem um telefone exclusivo para as pessoas, porque eu lembro, em outras cidades, eu prestei serviço de assessoria em outras cidades, inclusive aqui também, tinha um telefone exclusivo, se chamava o Disque Covid. Você tá com algum sintoma, você ligava, entendeu? Falava, a pessoa marcava para fazer o seu teste e depois te acompanhava. Eu tô aqui com um ouvinte que falou que entrou em contato com a secretaria e foi feito apenas o teste dele. Ele positivou, inclusive tá em isolamento até hoje. E o que ele me respondeu foi o seguinte aqui: só no primeiro dia, depois nem tchum. Ou seja, depois do primeiro dia não entraram mais em contato com ele de forma alguma. A gente tem um número sim de monitoramento do Covid que geralmente é feito, só que a nossa equipe ela é limitada também. Às vezes
tem muitas pessoas que estão notificadas. A gente tem em torno de 200 pessoas notificadas atualmente. Então ela precisa acompanhar todas essas pessoas. Geralmente as interações elas são mais limitadas e ela vai entrar em contato quando tiver que dar alta para esse paciente. Eu sei. Essa questão de funcionários hoje está muito complicada, né, André? A equipe está pequena para muitos problemas, né? Falando nessa questão também dos funcionários, a atual gestão, enquanto candidatos, no plano de governo deles, e também o prefeito fez uma reunião, não sei se você é sabedor disso, inclusive eu creio que lá no Clube Fortaleza, que seria aprovado aí o plano de cargo, carreira e salário da saúde. Já foi um compromisso assumido mesmo pela atual gestão. Qual o motivo desse plano não está sendo cumprido agora, não está sendo pago, tá certo? Porque falaram também que dinheiro tinha, não pagava porque não queria. Por qual motivo agora não está acontecendo? Tem o dinheiro para pagar esse pessoal e quando vai começar a pagar esse plano? Eu acredito que a administração ela deve estar fazendo um planejamento sobre o plano de carreira. É uma pauta que a saúde também apoia, que nós não somos oposição, é um direito das pessoas ali e a gente quer também que ele seja aprovado, só que não dá para fazer sem planejamento. Eu acredito que a administração ainda está fazendo esse planejamento para quando e como começar a pagar o plano de carreira. A Laila tá perguntando aqui, seu secretário, por qual motivo colocaram uma pessoa por engano na ala das pessoas com Covid e foi obrigada a família intervir para retirá-lo, pois o mesmo não estava com a doença? A gente tem muito esses casos. A pessoa, às vezes, ela se recusa a acreditar que está com Covid. Eu acredito que engano não deve ter existido. Pode ser que a pessoa tenha algum sintoma e não estava com a doença. Se a pessoa tem sintoma gripal, está com coriza, está com arranhamento da garganta, esses sintomas são associados ao Covid. Então, o certo é separar essa pessoa dos outros pacientes. Se a gente não tem como afirmar que ele está com Covid e nem que ele não está, a gente faz a separação. Ele deve ir para o Covid primeiro, depois da triagem de lá é que ele vai ser enviado para outro lugar. Mas o ideal é que ele vai ser encaminhado para o Covid. Se tiver com sintoma gripal, algum sintoma associado ao Covid, independente da pessoa estar ou não, a gente só vai descobrir depois, ela vai ser primeiro afastada, porque a gente tem que agir preventivamente. Não dá para colocar uma pessoa que é suspeita de Covid junto com outros pacientes e ela infectar o hospital inteiro. É muito complicado. Como eu falei, uma faca de dois gomos, hein? André, o boletim da vacinação, ele foi atualizado no último dia 27 de abril, correto? Como é que está sendo aí essa atualização e como está a porcentagem de aplicação de vacinas aqui no nosso município? Da última vez que eu olhei, estava em torno de 98%. Geralmente a gente alimenta mais o CPNI, que é o lugar onde o governo federal vai utilizar para tirar os nossos dados e saber se a gente pode receber ou não. E o site da prefeitura, a gente alimenta ele com menos frequência. Assim, o único portal de comunicação que o município, o povo tem com o município é o site da prefeitura. A prefeitura não tem uma assessoria de comunicação, inclusive as secretarias não tem uma rede social, não tem nada. Então eu creio que o povo tem o direito também de ter o site atualizado, você não acha? Eu concordo também, só que volto de novo para a questão da nossa equipe. Quem atualiza é a nossa coordenadora de imunização. Ela também é responsável por digitar no CPNI. Uma pessoa só para fazer? Uma pessoa só. Tem que bater o escanteio, correr para cabecear. Cara, tá muito complicado. Eu sinceramente, eu não queria estar na pele de vocês, sabia, André? Eu tenho até aqui parabenizar essas pessoas, tanto a coordenadora de vigilância epidemiológica quanto a de imunização, porque elas estão responsáveis, ficaram a maior parte do ano por 2 coordenações e elas têm que dar conta de tudo isso. Então, elas são pessoas que estão esforçadas, que trabalham praticamente exclusivo só para isso e que estão, assim, a Vanessa, por exemplo, nunca deixou de receber vacina por conta do empenho dela. Isso é muito importante. Então ela é uma pessoa só que está fazendo tudo, mas ela está dando conta de fazer. A gente não foi multado por não ter plano de vacinação. Vários municípios foram. Então ela é só uma pessoa, mas ela está dando conta do serviço, está se desdobrando em mil. A gente sabe que não é o ideal, que a gente precisaria ter uma equipe maior, mas no momento é o que a gente tem e as pessoas que a gente tem, elas estão empenhadas em prol do município, em prol da saúde. São pessoas que têm compromisso com a saúde do município. Certo, mas deixar de alimentar também o portal do município foge da lei de responsabilidade fiscal. Então o conselho que eu dou é que vocês procurem, porque o povo precisa saber. Não, eu concordo. Entendeu? O povo precisa saber. Inclusive, eu vou deixar aqui ao público que as portas vão estar abertas para qualquer informação que você queira passar, entendeu? A gente, graças a Deus, hoje tem uma audiência muito boa, não só aqui, mas nas cidades vizinhas.
e as portas vão estar abertas aí para sempre que vocês quiserem passar qualquer informação que seja útil e de vantagem para o povo, a gente está aqui para somar, tá certo? Certo. E eu posso dizer o mesmo com relação a mim. Eu tô sempre lá na secretaria, eu vou todos os dias trabalhar. Se alguém quiser falar comigo, tem gente que diz que não me conhece. Você agradeça por não me conhecer, porque geralmente quem me conhece é quem esteve doente e precisou me procurar. Então, se você não teve câncer, graças a Deus, você não me conhece porque não precisou. Mas todos os pacientes oncológicos, pacientes de hemodiálise, pacientes que fazem tratamento, eles todos me conhecem porque precisaram de mim e me encontraram. Então, mesmo que você não tenha nenhuma doença, mas quer me conhecer, vá lá na secretaria, as portas estão abertas, pode me procurar. Eu sou uma pessoa que vou responder todo mundo. Certo, muito bom. Ó, a Marcelina tá falando aqui, ó. Se a equipe está tão limitada assim, secretário, por que não contratar para fazer serviço com competência? Porque dinheiro tem, não é mesmo? A questão é que a nossa folha não pode ultrapassar 51%. Então a gente não vai contratar milhares de pessoas, mesmo precisando, e depois ter que prestar contas com o governo, porque a gente não pode gastar além do que é disponibilizado. E nossa folha ela já é muito alta, porque a gente tem um quantitativo muito grande de profissionais concursados, tem deles que tem um salário bem elevado e vai elevar a folha. Então tem que ter responsabilidade. O nosso gestor é um gestor que tem preocupação com o dinheiro público. Certo. O fato dele não estar agindo aí é porque ele tem esse cuidado, ele quer tratar o dinheiro público com seriedade, ele tem tratado isso, então ele não vai contratar pessoas sem que ele tenha antes esse cuidado. Certo, deixa eu ver aqui só se chegou mais alguma pergunta, ô André. Hoje sai um novo decreto, né? Hoje, porque um decreto, inclusive, vazou. É a palavra que se usa hoje, quando se manda alguma coisa num grupo de WhatsApp. E esse decreto, eu acho que ainda era um esboço, uma coisa mais ou menos do tipo. E tava sem assinatura, sem número. Você tá sabendo disso? Eu recebi também, mas aquele decreto de não tem como assumir que ele seja, até porque é um rascunho, a gente não sabe de onde veio. Mas em folha timbrada da prefeitura. Pode né? ser que tenha... a gente não sabe também a intenção de quem compartilhou, mas aquele decreto não é o decreto. A gente não pode falar de um decreto que ainda não existiu, ele só vai existir quando ele for publicado e promulgado. Na verdade, de certeza, ele vazou de um grupo da administração, que eu creio que você também possa estar, porque vazou os áudios também do vereador, assessora jurídica do município, tem áudios também que vazaram junto com o decreto. E isso prova que existem pessoas que não eram pra estar onde estão. Você acredita? É o que eu no início do programa eu comentei. O que acontece? Fortaleza dos Nogueiras, não de hoje, mas desde sempre. As pessoas são contratadas por afinidade. Votou para fulano ganhou, tem que ter um emprego. E muitas vezes o que tem capacidade não votou, fica de fora 4 anos. Você concorda com isso? Eu concordo. E tanto que a nossa gestão ela está utilizando muito a questão da capacidade. Tanto que a gente não está perseguindo funcionário. Os funcionários que são capacitados, eles permaneceram nas suas funções. Justamente porque não adiantava nada a gente estar tirando um funcionário e botando ele para prejudicar a administração. Então todo mundo que tem competência permaneceu no seu lugar, está desenvolvendo sua função. E assim, a gente não pode falar pela ética do outro. Eu tenho uma ética profissional, eu sou um advogado, eu tenho o meu sigilo profissional, então eu jamais partilharia algo que está sendo interno. Eu não posso responder por quem não tem ética, mas eu tenho a minha e eu vou agir como profissional. No momento que eu estou num lugar de profissionalismo, eu serei profissional naquele lugar. Tem que se terei doar, a minha verdade, ética, né? Exatamente, mas eu não posso responder pela ética de quem não teve ética, né, na porque verdade. assim, esse decreto, porque fica assim, vira motivo de chacota. Entendeu? Você mandar um decreto sem número, sem assinatura, sem carimbo, só com as restrições, sendo que muitos empresários já passaram o final de semana apreensivos. Porque não sei se você... Inclusive, você soube sim. Teve uma reunião na sexta, salvo engano, foi sexta No na sábado. Sábado, né? Inclusive uma foto aí vazou com os vereadores mal vestidos e aquela coisa. Hoje, com rede social, não existe mais segredo, né? E aí saiu montagem, tudo. Hoje o povo tem tempo pra tudo, só não tem tempo pra se cuidar. Exato. E nem cuidar da família. Mas pra outra coisa o povo tem tempo de sobra. Aí saiu essa foto e tal. Anunciaram que seriam novas medidas e aí ontem à noite, vaza esse decreto sem assinatura, sem nada. Eu procuro eu proponho que vocês procurem essa pessoa, conversem, fala, se trabalha assim, com seriedade. O momento não é pra brincadeira e nem pra fofoca. O momento é pra tratar as coisas sérias, porque são vidas em jogo. É uma cidade inteira em jogo, você concorda? Concordo. Eu acho que a maioria que tá
tanto na administração como quem não está preocupado com a vida e com a saúde das pessoas. É nossa preocupação. Todas as medidas que a gente for adotar, tudo que a gente for seguir, vai ser preocupado em preservar a vida. Muito Às bom. vezes a gente é tido como uma pessoa que está perseguindo determinado segmento, determinado grupo, quando na verdade nossa preocupação é com a vida e com manter a vida da pessoa. Isso é o A correto. gente sabe a realidade do nosso município. A gente não tem como entubar paciente, por exemplo, porque não temos estrutura. A nossa estrutura é de baixa complexidade. Aqui não Sim. tem nenhum hospital, é uma unidade mista de saúde. Então é importante a gente conhecer nossa realidade também. Não é porque o município não se capacitou, é porque nossa capacidade ela é média e baixa. A gente tem referência e deve referenciar nossos pacientes. Só que se os leitos estão ocupados, a referência não vai receber. Então, conhecendo a nossa realidade, nossa preocupação é proteger as pessoas para que elas não precisem utilizar de um sistema que não está disponível. No caso, o sistema de saúde teria que ser preventivo, na verdade. Exatamente. Para que a pessoa não precise, né? É. Se cuide antes. André, a Daiane aqui perguntou, secretário, por que não estão dando atenção aos doentes da Covid? A saúde está precária. É só ir lá e pronto, acabou. O doente é que tem que correr atrás de vocês. Assim, todo mundo que precisa internar é internado. Eu acho que tem que ter uma diferença entre opinião e fato. Ah. A pessoa tem que trabalhar com fatos. Ela tá falando que não tá tendo atenção, em que sentido, né? Porque todo mundo que precisou de internação, que precisou de medicação, que precisou de tratamento, que precisou de oxigênio, essas pessoas tiveram isso. Então esse é um fato incontestável que pode ser verificado em quem procurar lá. Agora também a gente não tem como tratar ninguém em casa. A função da saúde não é essa. A gente não tem... mas é por uma questão privada. Se a pessoa quer ficar em casa se tratando, essa é uma responsabilidade que não é da saúde. Entendo. O Itaci Brasileiro está perguntando se a secretaria aqui já tem algum plano de prevenção. Ele dá exemplo a cidade de Chapecó, que teve uma previsão e já foi comprovado aí que ajuda muito contra a Covid-19. A nossa prevenção também passa... a saúde, ela tem todos os segmentos têm planos, né? Tem plano de imunização, plano de prevenção contra o Covid, tem plano de prevenção contra as aeroviroses, que é o mosquito da dengue. Todos eles têm plano de contenção para caso precise utilizar. Eu sei. Ô André, em questão dos outros planos de vacinação, tá tudo em dia aí? Tá tendo a vacinação contra a gripe, né? Tá, a gente tá tendo... É importante falar isso, que a vacina não é só com o Covid. A gente tem as vacinas que são consideradas rotineiras, que é a vacina da influenza, tem as vacinas das crianças. Todas essas vacinas estão disponíveis nos postos de saúde. Agora, a da influenza, ela está disponível para professores e pessoas de mais de 60 anos. Tem em todos os postos aqui da cidade. Quem quiser pode procurar, só que tem que se atentar. Se você se vacinou contra o Covid, tem que esperar 15 dias entre uma vacina e outra. Não pode vacinar. Os profissionais da educação, por exemplo, que estão vacinando desde semana passada, eles não podem vacinar agora se está com menos de 15 dias que eles tomaram a vacina do Covid. Tem que ter esse espaço de tempo. Certo. Ô André, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem, aproveitando que a gente está sendo ouvido no estado do Piauí, do Maranhão, Tocantins, Rio de Janeiro, Pernambuco, Goiás e Ceará. Estamos sendo bem ouvidos. Eu queria que você deixasse uma mensagem de conscientização e falasse também os planos que a secretaria tem para conter o avanço da Covid aqui em Fortaleza Nogueiras, aproveitando já com suas considerações finais e deixando também uma mensagem de conscientização a todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Eu acho que o principal ponto é, se você está preocupado, tente se proteger, tente sair de casa o menos possível, tente não ir em festas. A gente sabe que mesmo quando é proibido, às vezes as pessoas criam eventos em zonas proibidas. Então, se você se preocupa com a saúde da sua família, da sua mãe, do seu vizinho, se proteja, fique em casa o máximo possível, quanto você puder. Faça esse sacrifício, ele é um sacrifício que vai ser temporário, mas o benefício que ele vai trazer é permanente, até porque todas as outras coisas a gente pode recuperar, a vida é irrecuperável. Se você perdeu a vida, você perdeu e ela não voltará mais. Então você pode recuperar o estudo, você pode recuperar uma festa que você deixou de ir, pode recuperar um banho que você não foi, uma bebida que você não bebeu. Agora, sua vida você não vai recuperar nunca, a vida de sua mãe. Pense no peso que é de ter levado Covid para casa e sua mãe faleceu, seu pai faleceu por sua atitude. Então, se você é jovem, pense nos outros. Às vezes o jovem, ele é um pouco mais... ele é um pouco mais impulsivo. Cabeça dura, na verdade. Exato. Né? Então, pense no seu familiar, em quem você gosta. E assim, a gente acredita que tá havendo uma decrescência do Covid no município. A gente está com o número de internados bem menor. E o nosso plano é fazer com que o novo decreto que vai sair seja cumprido, para a gente tentar diminuir ainda mais.
Nenhuma campanha em vista? Assim, as campanhas são as de conscientização. A gente vai ouvir aquela ideia que você deu, vai planejar outras ideias e ver o que a gente pode fazer para melhorar ainda mais. Mas o principal ponto é esse. Pense em você, pense na sua família, porque uma vida perdida, ela é uma vida perdida que não volta mais. Beleza, pessoal, aí foram as palavras. André, eu quero te agradecer e falar mais uma vez que as portas estão abertas aqui na nossa web rádio. Sempre que precisarem passar alguma informação, contem com a gente. Te agradecer por todos os esclarecimentos e sempre que puder, apareça. A gente está passando as informações da população, tá certo? Que venham notícias boas. Que você me falou que nós não estamos no pico, né? O pico foi em abril, maio agora não é o pico. Já é animador. E que com certeza a gente possa voltar aí a uma vida normal o mais breve possível. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade de ter falado com todos os ouvintes e dizer que a gente espera um dia poder ter vacinado toda a população, porque eu acredito que normalidade não vai haver enquanto 100% da nossa população não for vacinada. Nossa meta é a vacina, é o horizonte, é a luz no fim do túnel, então a gente espera que possa fazer isso o mais breve possível e que a vacina seja para todos, não só para um grupo. Infelizmente agora não é para todos, mas esperamos que no momento seja para todos. Muito bem, pessoal, aí foram as palavras do nosso secretário de Saúde, André Rodrigues França, e a gente já vai ficando por aqui, voltando amanhã, a partir das 10 horas da manhã, em mais uma programação aqui na Mídia Play Web, agradecendo você que participou, as pessoas que mandaram suas sugestões de perguntas, agradecendo mais uma vez a disponibilidade do André, e é claro, que Deus abençoe cada um de vocês, e lembre-se, viu, a prevenção e o tratamento precoce, caso seja necessário, com certeza é um dos métodos mais sensatos hoje. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma ótima tarde e amanhã eu tô de volta em mais uma edição do Papo Reto aqui na Mídia Play Web. Tchau, tchau. Você ouviu Papo Reto. Até a nossa próxima edição, aqui na Mídia Play. A web da galera, top da galera.